Boa tarde, a paz, queridos amados. Olha só, estou aqui dessa palavra aqui que está no livro de Juízes, capítulo 16, capítulo 14, perdão, capítulo 14, o qual nos conta sobre Sansão. Olha só, Sansão, ele é como nós, é como qualquer um de nós. Todos nós temos um chamado, um propósito de Deus na nossa vida, a qual Deus já nos convocou desde o ventre da nossa mãe. O mistério aí está em obedecer, é o que Sansão não conseguiu cumprir dentro desse propósito, desse ministério que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Muitas pessoas estão aí, meu irmão, como Sansão. Muitas pessoas estão aí desobedecendo as normas de Deus, desobedecendo os princípios familiares, desobedecendo os princípios dos pais, desobedecendo pai e mãe. Também muitas mães e pais desobedecendo, levando as coisas que os filhos estão fazendo de qualquer jeito e não trazendo conserto dentro da casa. Foi assim dentro dessa família. Sansão, ele foi designado a derrubar os inimigos de Deus. Mas Sansão começou a se aliançar com os inimigos. Ele começou a se aliançar procurando as mulheres, a troca do seu próprio prazer, correu atrás do seu próprio prazer, ele se casou com a Dalila, a qual era uma mulher prostituta de um povo totalmente contrário àquele que Deus tinha designado para que ele se unisse. Então, meu irmão, ali começou a desaliançar a vida de Sansão. Até o dia que Sansão foi tentado por Dalila várias vezes para que ele entregasse o seu ponto, entregasse o segredo que Deus tinha na vida dele. E tem muitas pessoas assim, meu irmão. Muitas pessoas assim que estão entregando aquilo que Deus entregou para elas de mão beijada. A Dalila estava até recebendo um dote para poder entregar a Sansão. E tem pessoas que estão próximas da gente, que elas também estão assim, doidas para que nós perdêssemos a nossa comunhão com Deus. Mas o que eu quero dizer essa tarde é que Sansão, ele tinha um chamado a qual ele não respeitou esse chamado. Ele não deu valor a esse chamado. Sansão totalmente ao contrário de Davi. Davi, em todas as suas guerras, Davi, ele convocava a Deus. Davi, nas suas decisões, apenas uma que eu vou falar aqui, que ele vacilou, ele chamava a Deus para todas as suas batalhas, e quando ele chamava a Deus, ele não perdia. Ele não tomava uma decisão sem fazer a oração dele com Deus. E Sansão, se você ler esse livro, você vai ver que Sansão só orou quando já estava no fundo do poço. Ele não se arrependeu e amava o pecado. Pessoas aí, meu irmão, e fora, aí neste mundo aí estão assim, não se arrependendo, amando o pecado. Amando o pecado. O pecado, seus olhos estão sobre o pecado e não sobre a visão de Deus. E é isso que eu gostaria de dizer essa tarde. Se você está numa missão, meu irmão, se Deus colocou um chamado, se você tem um chamado na sua vida, deixa que o propósito de Deus domine através da oração. Deixe que o propósito de Deus domine a sua vida através da oração, da vida com Deus, não como Sansão. Para você ver, Davi, em toda a sua batalha, ele chamou a presença de Deus, convocava a presença de Deus para ele ir para a batalha. O dia que ele não perguntou a Deus, não consultou Deus, ele pecou. No dia que ele viu aquela mulher de Urias, do seu soldado, ele pecou sem consultar Deus. As nossas decisões, elas estão, o princípio da nossa decisão tem que ser a oração. A oração. O inimigo, ele não entra na oração. O inimigo, ele até entra na sua vida, ele entra nas suas decisões, na sua mente. Mas quando você ora, o inimigo não entra. Você vê Daniel, seus 21 dias, desde o primeiro dia foi ouvida as suas orações. Mas a palavra não diz que foi cortada a sua oração. Até a sua bênção foi cortada, mas a oração não foi. É por isso que eu estou aqui essa tarde, orando a Deus para mim tomar uma decisão. Decisões que eu preciso tomar nessa luta, que a nossa vida é sempre de luta. Então, eu estou aqui e gostaria de falar para o meu irmão, se você tem que decidir algo na sua vida, não decida nada antes de orar a Deus. Não decida nada antes de conversar com Deus e Ele te passar a direção. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não caminhar em Jesus, você vai andar na mentira. E você vai morrer como morreu Sansão.
Sansão, ele não andou no caminho. Ele escondia a verdade e perdeu a sua vida. Que Deus abençoe, não seja um Sansão e nem comete um erro como cometeu Davi. Ficam todos em paz. Hoje ainda tem a Santa Ceia às 3 horas e às 19 horas. Deus abençoe. Todos em paz.